Bom dia, crianças. Então, nossa aula de matemática hoje, quinta-feira. Hoje é dia da camiseta do time, hein? Não vai esquecer. Então, nossa aula remota hoje é da página 134. Da página 134, nós temos um gráfico, que é o gráfico que apresenta a quantidade de espécies da fauna brasileira. Ok? Ameaçadas e em extinção, separadas por classe. Então, nós temos a classe dos mamíferos, tá? Que tem 69 quantidades de espécies. Depois nós temos as aves, que nós temos 159 quantidades a quantidade de espécies que estão em extinção. Depois nós temos répteis, 20 espécies de cobras, por exemplo. E os anfíbios, 16 espécies de anfíbios que estão ameaçados em extinção. Então, a arara azul é uma espécie ameaçada em extinção no Brasil. Então, ela conta como uma espécie ali nas aves. Qual é a classe, né, entre mamíferos, aves, répteis e anfíbios? Qual é a classe dos animais que mais está extinto? Que mais tem animais em extinção? Qual é? As aves, isso mesmo. E o que está menos em extinção? O que quase assim, poucas espécies estão em extinção. Qual é? Os anfíbios, né? Então, de acordo com as informações acima, responda as questões. A. Qual é o assunto tratado no gráfico? Qual é o assunto? Nós estamos analisando um gráfico de animais que estão ameaçadas em extinção. Ou seja, elas estão ameaçadas, as pessoas estão... elas já reproduzem numa quantidade menor, porque estão sendo mortas por vários motivos, ou por caça ilegal, ou pelas queimadas, enfim. N motivos tem para que eles estejam em extinção, para que os animais estejam em extinção, né? Qual é o assunto do gráfico tratado? Qual é o assunto? O assunto é a extinção, né? Os animais, né, que estão em extinção, a classe dos animais que estão em extinção. Letra B. Ao todo, quantas espécies de aves e mamíferos estão ameaçadas em extinção? Então, você vai pegar aves mais mamíferos, quantidade de aves, mais a quantidade de mamíferos, vai fazer a conta e colocar o resultado ali. Você pode fazer a conta ali do ladinho também, ok? Letra C. Que classe possui o maior número de espécies ameaçadas em extinção? Aí você já pode responder ali. A quantidade de espécies ameaçadas de mamíferos, répteis, anfíbios, juntos. Então, eu vou pegar a quantidade de mamíferos, quantidade de répteis e a quantidade de anfíbios e vou fazer a adição, a soma, ok? Aí sim que você vai conseguir resolver ali. Juntas é igual, maior ou menor do que a quantidade de aves ameaçadas.
Então, você vai contar lá mamíferos, os répteis e os anfíbios, vai dar uma quantidade. E você vai comparar com a quantidade de aves. Ele é maior, menor ou igual? Daí vai responder ali, ok? Nossa aula de matemática rapidíssima, né? E a página 133, a professora não pulou. A professora vai fazer na aula Meet, ok? Então, nos vemos à tarde na nossa aula Meet. Na aula Meet. E não esqueça da sua camiseta do time, ok? Até depois.